aconselha que há toda a necessidade de haver uma sintonia, de haver um paralelismo, de utilizar tanto a comunicação tradicional como a comunicação digital. Porque o que nós vemos, o que eu vejo, por exemplo, é que está-se a apostar muito na comunicação digital e está-se a descurar aquela questão da comunicação tradicional, aquela que é necessário convencer as massas. Temos alguns partidos, né, eu não quero mencionar aqui os nomes, que estão a fazer um trabalho que eu acho que é positivo, que é o caça-voto direto, não é? Que é o tal marketing direto. Estão a bater as portas, mas é necessário desenvolver mais esse tipo de ações. Penso que Pois, Fernando Golenga. Bem, olhando para a semana, podemos dizer que houve aquilo que os meus colegas que antecederam já falaram, mas eu vou acrescentar aqui algum ponto. Muito na perspectiva do que domina o mundo, não é? O mundo é dominado após estamos aqui sem máscara, tudo porque houve um cessar da pandemia. E a pandemia trouxe uma inovação, que é as lideranças e governanças digitais. E do ponto de vista da questão da comunicação digital, os partidos que chegaram agora e uns que já estavam até, estão a pecar muito. Nesse caso, o Partido Humanista, o PENJANGO e também PRS e também a própria APN. São os partidos que, do ponto de vista geral, comunicam muito pouco na estratégia de comunicação digital. Deviam apostar muito mais. Em termos de discurso, vi o Partido Humanista com um discurso muito fraco com uma clareza efetiva de ausência de estratégia de comunicação. Infelizmente, a líder e cabeça de lista, que devia representar muito mais a franja feminina, que é o maior grupo populacional em Angola, devia representá-las com uma maior acutilância, com maior força. E, infelizmente, discurso, retórica, estratégia, alinhamento da própria comunicação estavam muito fracos. E vejo um desaparecimento quase que generalizado do PENJANGO. Chegou, mas só se consegue ver nos discursos, né? E nos tempos de antena, mas quando sais desse lugar não consegues ver nem bandeira, nem imagem, que do ponto de vista da estratégia tradicional, eu saio e giro, não consigo ver, nem sei onde está a sede, onde estão as representações municipais, não consigo achar. E ao nível das redes sociais não há mesmo, não há. Então eu estive a fazer uma peça só para a fotografia do presidente, era uma foto distorcida que apareceu na internet. Então são coisas como estas que efetivamente deve haver preocupação da própria equipa de comunicação de trazer à tona. Cria um site rápido, colocam as imagens, porque nos canais de busca vai permitir que as pessoas que querem dar visibilidade às vossas ações, elas consigam, porque as ações são tornadas mais efetivas quando há uma estratégia que consegue colocar o conteúdo à disposição de jornalistas, de bloggers, de pessoas que lidam com redes sociais. Ao nível do PRS, eu gostava só de fazer aqui uma chamada de atenção mínima, que é: o PRS não desafia poder. O PRS faz a sua estratégia aí muito regional, e do ponto de vista regional ele está bem, porque até o discurso dele é um discurso que quase que ninguém entende, passa muito tempo, mas ninguém entende. Por quê? Porque o PRS, quando consegue o dinheiro que consegue dos assinantes ou de todos os subscritores, dos cidadãos, o PRS pega esse dinheiro e se guarda. No final do ano, quando vem a nova eleição, ele sai para fazer campanha. Se o PRS olhasse como estar na Assembleia Nacional como oportunidade para ele capitalizar a mensagem dele, hoje, de 92 para hoje, teria muita gente a apostar naquilo que eles defendem, que é o regionalismo, a questão da governação federal. Sim, governação federal. Então, eles, do ponto de vista da especialidade, estão bem, mas do ponto de vista daquilo que é o papel de um partido político, que é alcance do poder ou ameaçar quem está no poder, desestabilizar do ponto de vista ideológico, estratégico, quem está no poder. O PRS não, o PRS está num sofá com ar-condicionado tranquilo. Edgar Silva. Sim, a princípio temos visto mais do mesmo.
É típico eu não ver, mas já tenho uma opinião feita. Então, mas fruto desta semana, o que aconteceu, tirei algumas eleições que nós no que chamamos na construção da imagem do candidato, já viemos trabalhando, os nossos candidatos já tinham trabalhado. A princípio, os nossos candidatos já sabiam que poderiam girar 18 províncias, 18 ou menos províncias, estamos a falar de 18 ou 15 províncias no máximo de Angola, e esta semana só confirmou-nos que já estávamos certos. Nós vimos um Pendjango anular uma das suas atividades por desgaste físico do seu presidente. Então, neste caso, para muitos candidatos, mesmo antes do pleito, os nossos candidatos devem, como podemos dizer, frequentar ginásio, fazer provas de É um esporte. candidato que a semana passada exercitou pelas artérias da cidade. Que denota claramente que está a ganhar estofo e tem pujança para continuar a contenda. Mas aqui introduz aqui um elemento nesse todo enredo da comunicação de Edgar Silva. Sim, como eu vou respondendo ao Bernardo, que estava a faltar para marginal, eu se comer um hambúrguer hoje, não vou engordar, né? Então, se for ao ginásio também um dia, também não vou ficar como disse Caim. Só demonstrou que tem estado a fazer exercícios constantes. Tem esse Ou só estofo foi para dizer aquilo que o doutor Edgar estava aqui a dizer. Então, como eu já dizia, e aqui uma nota ao candidato da UNITA também, que a semana passada parecia estar a perder o fôlego, essa semana parece que já voltou mais rejuvenescido, mais fresco para aguentar até o final da campanha. Falamos da FNLA também, que teve uma situação não muito boa, e nós falamos sempre que quem manda nos partidos muitas das vezes são aquelas autoridades locais, os secretários provinciais. Tivemos uma FNLA que teve seu comício adiado também por falta de militantes. Isso é algo também que para um partido histórico, mesmo no momento em que está, acredito que deve haver qualquer situação. Ele tomou uma medida em ter exonerado o seu secretário Luís, não é? Isso depois, internamente, eles vão resolver num período de campanha, exoneração. Não, mas foi exonerado. Foi exonerado. Em campanha, Imediatamente. sim, período de campanha. Então, é algo grave. O presidente do partido chega e não tem ninguém para receber o presidente do partido. Mas não há militantes lá naquela província. Existe militante. Mas então, aqui, uma estratégia de comunicação para mobilização mesmo. As pessoas andam chateadas. São as técnicas As pessoas andam de comunicação chateadas. que estão a falhar. Aqui, depois faço uma colação com o que o partido MPLA tem estado a fazer nos seus tempos de antena e nos seus comícios. Nós, em comunicação, nós podemos passar duas mensagens. A mensagem que o MPLA vai passando agora nessa reta final, se repararem, estamos na última curva da campanha eleitoral, então os partidos também vão mudando muitas estratégias. Aqui o MPLA vai sempre mostrando uma Angola progressiva, uma Angola em que está tudo bem, uma Angola em que está no caminho certo. Quer dizer, é a mensagem de marca nessa última campanha. E vimos, como vamos discutindo sempre a questão dos influenciadores nas campanhas eleitorais. Nós aqui discutimos, não, o partido X, aquele e outro cantor está com o partido Y. Nós nessa reta final estamos a ver o MPLA muito próximo daqueles que são os verdadeiros influenciadores digitais na nossa praça. Estamos a falar do cantor Preto Show, que até há tempo esteve desavindo, esteve em algumas situações com o partido do governo, e vimos o merchandising que foi posto, ou a propaganda foi posta. Foram feitos colãs, moças bonitas a fazerem vídeo de 3, 5 segundos. Então, nota-se aqui, como já disse o Dr. Brijoneve, e gosto muito, parece o nome russo. Parece que vem do Cazaquistão. Então, só para realçar, então o MPLA vai fazendo essa curva na sua comunicação para mostrar que o povo, as figuras públicas, as pessoas que realmente podem influenciar o voto, estão com o partido que governa. Então, até aqui, e depois também, como o Paulo Brijoneve disse, a UNITA também já vem trazer uma tona na sua comunicação. Poderia dizer, já não há aquela certeza que vamos ganhar, já começa a aparecer o si. Esse si já começa também a frear um pouquinho os ânimos. Esperamos isso, esperamos que durante este último período
os discursos vão mesmo já, da forma que o presidente do partido que governa disse que Do partido que governa. o partido que governa Angola, ainda é partido que governa Angola, não mudou. Ainda é. Mas hoje parece que deitou mais brasa Não, na mas fogueira. ele já disse que falou da vão. fraude. Já disse que vão Falou que reconhecer. sentou, é fraude. Não, não é fraude. Já disse que Não, vão. falou, Não, não candidato ouvi, mas falou. não é. Mas foi o que eu disse. Então já vai mudando também a postura. Já vai dizendo também que ele, se perder, assume os resultados. Já também uma certeza não tão absoluta da UNITA que vai vencer. Então, estes discursos. Não há vencedores antecipados. Estes discursos também, aqui nas ruas, também Não, vai mas, amenizando o clima Se nas ruas. estivéssemos num Paulo país Bruxoneve, normal... Paulo Bruxoneve, ainda no âmbito aqui da análise discursiva, há uma declaração que gostaria de ouvir a sua opinião em função também da área em que é formado, não é? É sobre a possibilidade de o presidente da UNITA abandonar a militância, portanto, do seu partido se vencer as eleições, sendo que se for presidente, digamos, se ganhar as eleições, ele deixará, portanto, a presidência da UNITA e passará, portanto, a ser o presidente de todos os angolanos. Como é que nós podemos entender isso do ponto de vista político? É possível? Claro. É assim, nós podemos ter o país que quisermos. Nós podemos ter a democracia que quisermos. Porque a democracia não é algo linear. Não é que a democracia da Angola tem de ser necessariamente igual à democracia de Portugal, como muitas vezes nos fizeram entender. Não. Só que existe a separação de poder, a separação de poderes é extremamente importante para que a democracia de facto vinque. Ou seja, tem de haver descentralização. E na nossa realidade, para a nossa política, de acordo com aquilo que está legislado, aquilo que é o nosso ordenamento jurídico e com a Constituição, o Presidente da República é eleito numa lista de uma organização política. Ou seja, ele tem de ser o chefe, o líder do partido, e é assim que acontece, porque ainda não vimos um secretário qualquer a encabeçar a lista. Ele tem de ser presidente de um partido e depois ele é Presidente da República. Ou seja, as quantas nós confundimos. É o que está a acontecer agora, nesse momento, com a campanha eleitoral. O Presidente da República, que também é um candidato, usa os meios do Estado, usa a aeronave, usa os aviões, usa os carros, usa todo o arsenal do Estado em benefício próprio. Ora, e depois nós vamos olhando para a nossa cena política. Mas os e Estados Unidos também faz exatamente a mesma isso coisa. que Que é um disse, paradigma nós da podemos democracia ter para aquilo o que nós mundo. quisermos. Mas, Bruxoneve, numa eventual vitória é possível, por exemplo, governar sem o apoio, por exemplo, do partido. Se eventualmente uma Então está-me a ação... dizer que... Não, mas o partido, por exemplo, se imaginamos que estará maioritariamente representado na Assembleia Os Nacional. partidos ganham eleições e sendo uma aposta, uma proposta do partido, obviamente que tem de mexer na Constituição. E é possível sim. João Lourenço disse, num dos seus primeiros discursos, quando as pessoas criticavam eventualmente que até diretor de escola tinham que ser partidário, ele disse que não, vocês podem ser, mas no governo não vai ter. Isso para um país como o nosso, que tem falta de quadros, é uma aberração. Isso é terrível, mas é possível sim. E é uma proposta que pode ser analisada sobre vários prismas. E aí há de fato uma separação entre quem é o presidente do partido e quem é o presidente do país. Quem governa. Quer comentar? De fato é isso. Eu penso que, de acordo com o Dr. Paulo, a minha perspectiva é muito mais profunda. Alguém que assume, uma organização que assume ganhar as eleições e largar o partido, deixar a presidência do partido, na verdade está a chamar a atenção de que ao longo do processo histórico da Angola há uma gritante acolação do partido ao Estado. E como saímos do monopartidarismo, depois entramos para as multipartidárias, não houve essa separação efetiva. Há uma espécie de fingimento de separação. E é aí que o Dr. Paulo diz que o candidato do MPLA continua a levar nas costas toda a instituição, toda a estrutura do Estado para a sua campanha partidária, o que não é normal, não é aceitável. O que na verdade deve se defender é, se houver essa separação, terminou o mandato, tomou posse, é presidente da República e deixa o partido, para mim é bastante benéfico. Não
haverá perseguição do presidente, porque tudo isso tem que haver. Aparentemente, Tem que ver, não é? não, tem de haver concertação. Quem sai para falar algo, primeiro pensou, primeiro refletiu, e numa organização política como é a UNITA, é tradicional, é uma organização tradicional, há uma concertação muito rigorosa, não só na UNITA, assim como no MPLA, são essas duas estruturas tradicionais. Houve concertação, o que vai haver é vantagem de termos um presidente da República, porque, Amadeu, você se reparar, muita gente não se revê no presidente, não se reviu no presidente João Lourenço enquanto presidente da República, porque havia uma promiscuidade tal em que a momento o presidente vai como presidente da República e fala as coisas do partido. Quando você está a querer ouvir o presidente e ele cita aspectos políticos, lança pastline, lança bifes, então aí as pessoas, os angolanos, precisam de um presidente que seja dos angolanos. Quando sai para falar em nome do Estado, ele fala sobre os nossos problemas, nossas dificuldades e apresenta soluções sobre os nossos problemas e deixa de ter a mentalidade partidária. Na eventualidade de vir a tornar-se presidente da República, deixar de ser presidente do partido, naturalmente o partido terá outro presidente. Não estaremos aqui de novo ter uma situação de bicefalia. Não, eu defendo que a ausência, quando o novo presidente desse partido cuidar, o presidente do partido vai cuidar das ideologias, de todas as formas de manutenção do partido para que na próxima eleição venha. Isso é aquilo que falamos aqui. Quando uma eleição termina, começa o trabalho para outra. Significa dizer que o cabeça de lista, já para rebater o que o Edgar queria falar, o cabeça de lista da próxima legislatura, o cabeça de lista da próxima legislatura pode muito bem vir a ser os mesmos, desde que internamente eles façam uma concertação da própria campanha, até porque aí terá a imagem. Ok, primeiramente nós temos que perceber que nós estamos numa sociedade que vivemos de mind games, nós vivemos disso. Vamos falar só, é só não falar, nos responsabilizamos e estamos assim como estamos. Primeiramente, nós, a nível da sociedade civil, discute-se até hoje candidaturas independentes. Eu, Edgar Silva, e vocês vão votar no Edgar Silva, sem estar em nenhuma lista. É impossível, porque o próprio candidato da UNITA pode... Não é possível nesse momento. Nesse contexto não é possível. Nesse momento não é possível. E é o único caminho para dizer que eu, quando ser presidente da República, vou ser mesmo, assim que nem o Marcelo Rebelo de Sousa. Ele candidatou partido. Não, mas a candidatura dele... presidente do partido. Não, a candidatura dele foi mesmo independente. Ele nem aceitou ter o apoio do partido. Sim, mas é de um partido. Certo, ele tem partido, mas não concorreu com partido. Quando o partido na altura decidiu dar o voto de confiança a Marcelo, ele próprio rejeitou, ele disse não, eu vou concorrer enquanto Marcelo Rebelo de Sousa. O mesmo acontece Agora, com Bolsonaro. nós aqui temos falsos independentes. Não é isso que nós queremos para a nossa democracia. Por isso é que há um elemento de democracia extremamente importante. E eu gostaria de chamar a colação aqui a questão quando dizia que nós podemos ter a sociedade que quisermos, a democracia que quisermos, estava a falar a importância que o cidadão tem. E se damos importância ao cidadão, há muitas coisas que nós podemos discutir e chegar a consenso. E uma delas é que tipo de eleição presidencial nós queremos. Existe um elemento de democracia que se chama referendo. Em Angola, as elites, Angola é uma elite que decide tudo. Quer dizer, não quer ser o cidadão. Eu também gostaria de ser presidente do meu país, gostaria de ser, por exemplo, autarca. A ideia de acabarmos. Há uma elite que monopoliza isso. A ideia de acabarmos com esses, como é que eu posso dizer? Com essas quesilhas todas, com essas lutas. Isso é questão de nação. Calma. A ideia é o quê? A ideia é que até para deputado, como vai acontecer nas autarquias, está o processo das autarquias, que um grupo de cidadãos ou pessoas individuais concorram para deputado. Neste caso, o presidente do partido, quem manda ainda em Angola, ainda é o presidente do partido, não é presidente da República, como é que as coisas estão. Esse é o falso independentista, não é isso? Não é isso. Não, de acordo com a Constituição, quem manda em Angola é o cabeça de lista, que é o governo. Certo. Todavia, o que tem estado a acontecer
é que os cabeças de lista são os presidentes, porque nós poderia aparecer aí uma organização política que colocasse o cabeça de lista, não o presidente. Atenção à jogada. E nesta Olha, situação, De acordo com aquilo que é nesta a lei. situação em que Para terminar, um determinado diga-se, candidato diz que quando chegar a presidente da República vai abandonar o partido. Não, é o candidato da UNITA que diz. Para a nossa realidade, não vai funcionar. Por quê? Ele que diga que vai Por mudar quê? a lei, Por quê? que vai concorrer aí nas eleições pessoas Mas, doutor Edgar, Mas individuais. não vai Vai funcionar. funcionar. É Não, um endgame. é uma questão de- É um endgame. Não. E depois quando ele tentar a sua reeleição, como é que fica? Não, é Conforme ele. Sim, A Constituição, mas a Constituição não é um documento que aparece Não, só. quando ele tentar a sua Assembleia reeleição, Constituinte. alteração Não, da mas Constituição. A quando- Assembleia Constituinte, que tem Ele, as nuances da vamos própria supor, Constituição. ele vai deixar o partido, né? Deixa o partido vai haver um congresso, como normal, vai haver um congresso novamente, para eleger um novo presidente. Sim. Depois dos 5 anos, o que é que ele vai fazer? Vai voltar para voltar à sua associação como presidente da República? Mas se Não, ele o fala interesse da dele- reforma constitucional. Sim, É nisso que eu estou a tentar dizer. Nessa tal reforma é mais fácil. Mas é mais isso não vai fácil. levar com que É mais constantemente tenhamos alguma, digamos, intenção de virmos a alterar Não, a sempre Constituição tem alguma- limites é mais materiais. A fácil. Constituição tem limites materiais. É mais Há fácil coisas ele que podem dizer ser que vai mudar o alteradas, modo de eleição do presidente da República e não fazer aqui para as pessoas mind games que eu, quando chegar, vou baixar. Não, mas ele diz isso. Não, Doutor diz Edgar, game, vou diz. mudar o modo de eleição. Não, ele diz. Não diz Vamos quando eu constituir- chegar. Esse termo agora que eu emprestei aqui, a Assembleia Não. Constituinte, é dele. Não, mas ele não pode dizer. Ele Assim, pode não dizer não pode como ficar nesse sem mind game liberdade que eu, de quando expressão. chegar, não. Mas nós estamos O numa termo estratégia de- correto estamos num período de o termo estratégia correto é comunicacional. vai Aqui mudar para a forma de eleição do presidente da República. Edgar quase que Silva, não Vai quero- mudar a forma de eleição. Eu, por acaso, tinha Amadeu, ouvido aquela é tão visão interessante. do Paulo Bichoneve, assim, a questão é tão interessante, mas isso nos remeteria para lá, digamos, aquilo que é a gênese, ou seja, a essência de mais comunicação. É isso que eu quero chamar a Exatamente. atenção. É mais comunicação. É mais comunicação. Essa é uma Pois. comunicação de um presidente Mas para a estratégia de nação, comunicação. estratégia de comunicação. Mas que não é E o correta. companheiro aqui está a dizer não é Não é correta, mais não correta. pode. Não é mais correto. Não, o que Ele deves vai mudar a não, o forma que de deve, eleição nós somos do analistas, presidente nós somos da analistas República. e devemos Ele não- aconselhar as pessoas parece a que não, refletir, A porque forma, estás a não, a forma mais correta. aproveita, Não, olha, a forma aproveita mais a correta. ensinar Não. ao cidadão A forma que mais ele, correta. enquanto presidente, Não, tem a vamos- sua não. tese e Vamos a do sua princípio. estratégia. Vamos E do essa princípio. estratégia foi concertada por Vamos uma do princípio. organização. Vamos partir do princípio que ele. Ele Qual a não saiu da comunicação? casa dele e pensou. Não, Olha, a temos comunicação, que não, nos a ouvir, comunicação, temos que a nos comunicação que Eu nos estou com a passam é palavra, ele quando já eu, falou. Eu quando, estou a quando rebater eu o que ele deixar, falou. quando eu ser presidente da República, vou deixar a presidência do partido. Mas seria correto dizer que vai mudar o modo de eleição O que é do correto presidente da e o que é não República. correto? Isso é o mais Olha, correto. Não, não existe. A lei Ui, constitucional e foi alterada por várias E vezes. para o próprio proponente, e para o próprio proponente, até melhor. Não. Para o próprio proponente é melhor ele mudar a forma de eleição. Mas estás com medo Porque de ter quando um presidente tentar- que é só da República. Não é, não vai por ali. É como nos passa a comunicação. Vamos já para um outro item. Doutor Bernardino Fiquei Ngola. muito tempo calado. Eu Pô. os Muito meus bem. colegas de Doutor painel Bernardino, vamos olhar usarem aqui, espaço. vamos olhar aqui para o Agenda 7 dos principais órgãos de comunicação social na cobertura das atividades dos partidos políticos. Como é que olha, portanto, sobretudo, vamos ainda começar pelo setor, pela televisão, como é que olha a cobertura, portanto, das ações dos partidos políticos pelas nossas televisões? Acha que tem sido uma cobertura que cumpre aquilo que os cânones digamos, da comunicação ou do jornalismo recomendam e, por um lado, também o que a lei, portanto, exige? Bem, não temos como dissociar os órgãos de comunicação público relativamente às coberturas que têm estado a dar aos partidos políticos. É preciso vermos como é que é o nosso histórico relativamente aos órgãos de comunicação social. Não é da noite para o dia, e isto é o que estamos aqui às vezes a tentar equacionar, que vamos fazer o equilíbrio relativamente às narrativas. Não é da noite para o dia. Nós temos que trabalhar e é fundamental realmente que os órgãos de comunicação social dividissem A grelha. a grelha de igual para igual relativamente aos partidos. Mas é conforme eu disse,
precisamos perceber o nosso histórico. Eu às vezes me pergunto, "Epá, nós estamos a pedir que da noite para o dia a TPA equilibre a balança relativamente à disseminação das atividades dos órgãos, das atividades dos partidos políticos nessa fase das eleições, fica meio difícil. Realmente Mas também... também não é prender da 92 noite para por 92 dia. para De rebatizar. 92 para cá. Não. De 1992, São mais de das 30 primeiras anos, doutor. eleições. Até aqui São mais de 30 a própria anos, TPA não doutor. consegue se Mas- equacionar. Mas eu acho que estamos... São mais de 30 Mas eu acho que são vamos mais de 30 pedir isso. anos. Eu acho que vamos pedir Não, isso. nós não Mas estamos a é que nós pedir vamos hoje. pedir. Estamos a Mas analisar a apenas análise hoje incide o a atual. análise do doutor incide completamente sobre o quê? Sobre os repórteres que são, digamos assim, indicados para a cobertura das ações de determinados partidos políticos, sobre, portanto, a grelha de programação das análises, o debate sobre... Eu refiro-me concretamente principalmente ao telejornal. Ok? Penso que a nossa sociedade tem estado a pressionar relativamente para que haja este equilíbrio. Mas é difícil dissociarmos isso, conforme eu acabei de dizer. Como é que é o nosso histórico relativamente aos órgãos de comunicação social? São mais de 30 Não, anos. Como é que é o nosso histórico? São mais de 30 anos. São mais de 30 anos. Fazer São mais de uma 30 abertura Teve de filhos, Posso continuar, caros colegas? Posso? É visível que se está a dar mais protagonismo a um determinado partido. Mas pode Não, falar. tá mesmo, vai Pode lá. falar, Pode pode falar à falar, vontade, doutor. Olha, cada um vai ter o seu momento para debitar pensa sobre uma questão. Só chega. As pessoas dizem assim, e aqui vem a nossa discriminação. Porque eu digo sempre, os outros também estão a gastar esforço, tempo e dinheiro. Nós, quando fizemos essas comparações, somos injustos. Nós fizemos MPLA, UNITA. Claro, MPLA esmagadoramente está ali. Não, MPLA esmagadoramente, estamos todos de acordo. Alguém já viu quanto tempo tem a UNITA, quanto tempo tem o Pendjango? Será que é igual? Vamos lá ser honestos. Mas quem Pra... está Não Quer pode. comentário? Para quem? Calma. Nós temos que pegar aqui. Calma, água Não, tem. nós temos que pegar aqui o nível. Nós temos que pegar aqui o tempo. Vamos fazer um estudo. Vamos trazer aqui estudo. Não vamos. Vamos E ver agora- quanto tempo agora desafio a mesmo a UNITA escrever sobre tem. isso. Não, vamos ver quanto tempo a UNITA tem. E quanto tempo o PNJango, PRS, FNLA tem. Vamos juntos, Ok, eles juntos. ok. Vou Vamos só trazer. responder, E só para vou só fechar. responder. Ele já está no uso da palavra. Vou fechar mas, só. doutor Vou Edgar, fechar, já vou estamos a fechar, caminhar vou para o final, fechar, está no vou uso da sua palavra. Vou fechar. Operações psicológicas, para quem ler, principalmente Noam Chomsky, há uma pergunta ali muito clara. Para quem as mídias estão a serviço de quem? Há aqui um aspecto romântico, está a serviço do povo, está a serviço das populações. Nós vamos dizer aqui que é mentira. A mídia está ao serviço dos governos e das grandes corporações. E depois disso vamos dizer que fere o direito do cidadão, os princípios. Vamos lá supor, a maior empresa que patrocina a rádio, depois os trabalhadores tem um problema interno, os trabalhadores vêm para aqui discutir, dizer que essa empresa não paga salário. Olha só, doutor A rádio Edgar, não vai doutor Edgar, publicitar. eu vou um bocadinho E da minha palavra, eu vou só fazer duas Olha, coisas. Passa para ele primeiro. É fundamental. Não. Como é que está o emparelhamento relativamente à Assembleia Nacional? Relativamente no Conselho dos Assentos? Portanto, esse desequilíbrio também tem contra-respaldo normalmente nos assentos parlamentares, no peso de cada um dos partidos. Não devem ser todos levados à mesma medida. Vamos ouvir Fernando Galeno. Vamos Isso é filosofia. Isso é filosofia. Paulo Doutor, Bolsonaro, sim, estudaram tem comunicação social e socioeconomia dos mídias, e o doutor falou, Edgar Silva, muito bem, as corporações, grandes grupos, As os mídias- as governos. mídias estão a Isso é serviço verdade, deles. ninguém nega. Só que do ponto de vista da Angola, é pornográfico. E estamos E o de pornográfico, eu acordo. digo e reitero O aqui, doutor Paulo estamos a falar da Gênero vai falar indecência. Nós estamos de acordo. A indecência que fere até o mais pacato cidadão. Estamos Quer de dizer, isso não é acordo. mais ou menos. E a perspectiva que apresenta da comparação entre MPLA e os outros é abismal. Estamos de A acordo. perspectiva também que apresenta entre a UNITA e os outros é terrível. Estamos todos de acordo. Todavia, temos de ter coragem de dizer assim, não há na discordância TPA, aqui. e não é só telejornal, desculpem-me, é a TPA.
é o novo canal de notícias, são os programas culturais, são as reportagens. Está mal. Inclusive, o Amadeu perguntava se era do ponto de vista da grelha, há de facto uma orientação. Existe. Vê-se claramente. E há Existe. também, sobretudo, a autocensura nos repórteres. Acompanha do ponto de vista da abordagem das matérias partidárias que um repórter faz do Penjango, da UNITA, e o que o repórter faz do MPLA. O do MPLA, eu vou lhe dizer com todas as palavras, é publi-reportagem. Certo. E portanto, aqui, do ponto de vista técnico, não, mas do ponto de vista técnico, não podemos admitir enquanto profissionais, professores, que estamos a formar repórteres e jornalistas que vão cobrir futuras eleições. Quer dizer, isso não é mais ou menos. Entenda a minha abrangência. Eu estou a dizer que nós estamos buracos, estamos fossos. Só para debater depois. Estamos fossos. Entre o primeiro, o segundo e o resto. Edgar Silva, vamos ouvir Fernando Galenga para terminar. É só ouvir, estamos fossos. Fernando Galenga, já para terminar. Para terminar é o seguinte, lamento muito o comentário daqui do companheiro, porque... Não pode lamentar. Não, tem que fazer mesmo o teu comentário. Edgar, Não, tem que fazer o teu comentário, não pode lamentar. Deixa eu terminar. Edgar, sim. Não pode lamentar, tem que Mas fazer o deixa teu eu terminar. comentário. Sim, lamento por quê? Porque, olha, Mas tem de a respeitar a higiene... opinião dele. Não, mas tem que fazer o teu Lamentar não é comentário. desrespeitar a opinião, só lamento. Não, E deixa faz só ter o meu teu argumento. comentário. Tá bem, É só fazer. tá bom. Há uma higiene intelectual que nós precisamos ter. Certo. E a higiene intelectual nos confere o poder de sermos chamados na rua, em qualquer lugar, Certo. com um título. Jornalista, doutor e muito mais. Certo. Isso não é brincadeira. Quando alguém te atribui um título, ele valoriza o tempo de carreira que você fez na escola, em casa, noites perdidas, apanhar chuva, sol e muito mais. Aqui um programa de comunicação. Estamos a falar da cobertura eleitoral da TPA. A TPA, eu não vou repetir o termo do Dr. Paulo, a TPA cansa-nos. É muito dinheiro nosso, de cada angolano. Deixa-me só terminar o raciocínio. É tanto dinheiro de todos nós que eles vivem a gastar o nosso dinheiro e nós não temos uma qualidade na transmissão da informação. E olha só, Mas a eleição... do ponto de vista, a qualidade discursiva... Equilíbrio. Olha só, as crianças em casa não conheciam, por exemplo, o presidente da UNITA. Só um detalhe. Começaram a conhecer agora. Quem é esse papai? Como as minhas filhas assistem noticiário, acompanham tudo, só conheceram agora. Mas isso não quer dizer que isso é só na minha casa. Isso é centenas de pessoas que... Deixa-me terminar. Eu vou cortar a palavra. Não vou cortar nada. O problema é só pela UNITA, não. Eu sou mais abrangente. Eu disse Eu sou mais abrangente. Não. O doutor Edgar Silva sabe Ninguém conhece o PRS. quão perseguido Adalberto Costa Júnior foi. E se você não quer levantar isso, não. Aquilo é próprio na política. Mas foi. Aquilo na política é próprio. Eu não estou a falar da política, eu estou a falar da TPA. O meu problema é só o seguinte. Nós temos um fóssil. Maria Luísa.